Olá, pessoal! Hoje eu quero fazer com vocês aqui uma reflexão de um ponto muito importante, que é sobre o quanto a gente pede o nosso poder espiritual diante das circunstâncias que nos acontecem. E eu vou trazer para vocês uma história para a gente fazer essa reflexão desse livro aqui, A Anatomia do Espírito, de Caroline Myss. Esse livro, inclusive, ele é recheado de histórias reais, em que ela vai explicando pra gente como que a gente vai perdendo o nosso poder de acordo com as vivências dessa vida, de acordo com como o ego faz com que você enxergue, e aí você vai perdendo o seu poder cada vez mais você tá no ego e menos na tua essência espiritual. Então, eu super recomendo a leitura desse livro. Mas a história que eu quero trazer para vocês hoje é uma história muito interessante trazida aqui, que me impactou demais e que eu sempre me lembro dela em várias situações. É a história de um índio navarro. Esse índio, ele se envolveu com álcool já desde cedo, ele acabou saindo de sua tribo, deixando um pouco da sua cultura e conseguiu um emprego na marinha mercante. Logo depois começou a Segunda Guerra Mundial, ele foi colocado, infelizmente, para ser espião dos nazistas, porque ele tinha algumas habilidades de desenho e tudo mais que foram usadas nessa estratégia. E ele foi pego num certo momento, foi levado então para os campos de concentração, até porque ele era considerado uma raça inferior. Ele seria morto, mas ele, dentre a sua vida na marinha mercante, ele tinha conhecido um alemão, então encontrou ele lá e conseguiu fazer com que ele fosse para um campo em que ele basicamente conseguisse sobreviver. Só que ele passou por anos de muita tortura, inclusive ele era muito torturado e uma das coisas que eles faziam com ele era colocar ele de pé, com os pés presos no chão, de modo que ele tivesse que ficar dias de pé sem ter nenhuma condição orgânica e tudo mais. Então o que acontece? Quando ele foi encontrado, ele não tinha praticamente mais capacidade de andar. Ele tinha eram colocados aparelhos nele muito pesados, e aí ele conseguia andar com dificuldade ali de uma bengala e tudo mais, mas assim, daqui até ali, um pedacinho curto, né? Enfim, então era na verdade, ele não conseguia mais trabalhar, fazer nenhuma outra atividade produtiva, ele não tinha mais condições físicas nem psicológicas. Então ele disse assim, eu quero visitar a minha tribo pela última vez para me despedir e depois eu vou ficar no hospital de veteranos para viver o restante da minha vida. Foi então que, chegando nessa tribo, as pessoas viram o estado em que ele estava e eles fizeram um conselho. Eles se reuniram entre os sábios, os xamãs, e falaram, o que nós vamos fazer com ele? E foi então, enfim, terminou o conselho, chegaram para ele e simplesmente amarraram uma corda na cintura dele e jogaram ele num rio com água muito fria e, bom, antes de fazer isso, disseram para ele, você vai precisar resgatar o seu espírito. Você perdeu o seu espírito nessas vivências e você precisa viver com o seu espírito. Se você não conseguir resgatar, nós vamos deixar que você morra, porque o que a gente não vai deixar é que você continue vivendo sem o seu espírito. Ninguém pode viver sem o seu espírito. E eles fizeram isso com ele. E ele disse que nessas águas geladas e sem mal condição ali de se locomover, de nadar, né, ele tinha poucos movimentos nas pernas, nos braços. Ele percebeu que ele realmente, se ele quisesse viver, ele tinha que olhar para a dor dele, da raiva, os rostos dos nazistas vinham na cabeça dele, as torturas que ele passou. E ele disse, para eu resgatar meu espírito, eu preciso passar por essa dor. Eu preciso passar por essa raiva, por essa revolta. Mas ele estava num momento de desespero tão grande, ele disse, não, eu quero viver. Então ele viu a raiva, ele viu a dor, ele conseguiu suplantar e ele conseguiu nadar e subir à superfície e conseguiu sobreviver. E desde então, ele recuperou todas as suas capacidades de andar, ele se tornou um xamã, ele se tornou um palestrante, ele se tornou alguém que soube trazer, que ao longo de sua vida passou a levar para as pessoas a importância da gente resgatar o nosso poder espiritual e resgatar o nosso espírito das dores que aconteceram conosco ao longo da vida. Gente, é claro que você que está ouvindo isso, bom, espero que não tenha passado por uma situação tão traumática, mas passamos por pequenos traumas, ou traumas maiores, menores, enfim, e nós vamos deixando o nosso espírito preso nessas pequenas memórias. Então, é uma memória sua de infância, de um familiar seu que se suicidou, de um casamento seu que não deu certo, de uma profissão sua que você queria investir e não teve oportunidade. Essas pequenas dores, o nosso espírito vai ficando lá. E a gente vai vivendo aquela vida que é uma vida sem sabor, sem sal. Você vai vivendo um dia que parece que um dia é igual ao outro. E
pense um pouco mais profundamente e olhe para a sua vida, se você tem um certo desânimo em relação a algumas coisas, se você tem uma falta de expectativa ou esperança em relação a algumas coisas, se você não tem a paixão hoje ali, seja a paixão no teu casamento, a paixão na tua vida profissional, a paixão na forma como você encara a tua vida com os seus outros familiares, se você não tem essa paixão hoje, tente olhar para trás e verificar que pontos traumáticos eu tive na minha vida. O quanto a minha energia vital está sendo drenada por esses grandes momentos de trauma. Essa é a grande reflexão. Você vai passando determinadas coisas e aí a tua energia vital ela é drenada por essas memórias e aqui você não está neste momento presente 100% com o teu espírito, 100% você bem, porque parte de você está lá. Então, como você vai resgatar essas partes suas que estão lá? Primeiro, você tente identificar que traumas são esses, tente identificar que dores são essas. Ainda que seja uma coisa que você fala assim, puxa, mas isso é tão pequeno. O meu pai uma vez disse que eu não era capaz de sei lá, ser médico e aí eu não fiz a faculdade. Talvez seja uma coisa pequena. Mas olhe para isso, se são pontos que trazem dor, olhe para isso. E aí busque a cura desses pontos. Gente, existem muitas ferramentas. O que eu posso dizer para você não tem como eu falar para você, faça isso ou faça aquilo. Pode ser uma constelação familiar, pode ser uma terapia de vidas passadas, pode ser você sentar e meditar, pode ser um insight que venha por meio da leitura de um livro. Existem vários e vários caminhos, mas uma coisa que eu vou garantir para você, que eu garanto mesmo, é que se você realmente, o seu espírito for tocado e olhar e falar, eu realmente preciso fazer curas da minha vida, realmente a minha energia vital está sendo drenada por memórias dolorosas e eu quero dar um basta nisso, basta que você fale isso para o universo que as ferramentas virão. Basta que você tenha persistência nisso e as ferramentas vão vir, é alguém que vai te falar, é um outro vídeo que você vai assistir, é um livro que você vai ler. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que você tem os seus mentores, eu sei que a gente está no momento de transição planetária e existe uma espiritualidade enorme para ajudar todo mundo que quer se curar. São pleiadianos, são arcturianos, são os mentores, mas não importa, gente. Se você quiser se curar, a cura vai vir, as ferramentas vão vir. E eu aconselho muito que você tenha coragem, porque é difícil sim, é muito difícil olhar para algumas dores. A gente passa algumas coisas na vida que a gente põe embaixo do tapete e você fala, não, isso faz parte do passado, agora está tudo certo. Não está tudo certo. Parte da sua energia vital está sendo drenada por essas coisas que você não está olhando embaixo do tapete. Então, olhe embaixo do tapete. E eu te garanto que pode doer um pouquinho para começar a fazer o processo ou durante o processo, mas o bem-estar que você vai ter, a qualidade de vida espiritual e emocional que você vai ter, você vai olhar e você vai falar assim, meu Deus, como que eu vivia antes com essa falta de energia do meu espírito, com essa falta de conexão com a minha essência. Eu garanto para vocês que a jornada vale a pena. Se você tiver dúvidas, se você quiser sugestões, o que você quiser, a gente está aqui para te ajudar. Então coloque aí nos comentários que a gente está aqui para auxiliar você dentro do que a gente pode. Um grande beijo no seu coração e faça a sua jornada.